Quando me casei, não contei nem para o meu marido, nem para a minha sogra, que a casa onde moramos é minha. E fiz muito bem, porque logo depois do casamento, minha sogra e ele... Mas, antes de continuar, me conta, com que frequência você ouve essas histórias? Já se inscreveu no canal e deixou seu like? Ele apareceu na minha vida justamente quando eu havia prometido a mim mesma que ia focar exclusivamente na carreira. O nome dele é Rodrigo. Chegou no nosso escritório como novo gerente de vendas. Alto, com um olhar confiante nos olhos castanhos e um sorriso suave, que parecia feito só para mim. Eu trabalhava como gerente sênior de contas estratégicas. Então era comum a gente interagir por assuntos do trabalho. Verônica, você tem um faro incrível para lidar com clientes, disse ele um dia, depois de um contrato fechado com sucesso. Que tal conversarmos sobre uma nova estratégia num jantar? Eu aceitei, mesmo sendo o tipo de convite que geralmente evito. Isso foi há 6 anos. Eu tinha acabado de completar 28 anos e finalmente tinha conquistado minha própria casa. Pequena, mas aconchegante, num bairro tranquilo da cidade. Foi uma conquista suada. Juntei dinheiro por 5 anos, me privei de tudo, fiz freelas, aceitei projetos extras. Quando recebi as chaves, jurei para mim mesma que era só o começo de uma vida independente. O jantar com o Rodrigo foi até a meia-noite. A gente conversou, sobre tudo, menos trabalho. Ele falava das viagens que fez, dos sonhos, das ambições. E eu percebi que fazia tempo que não conhecia alguém tão interessante. E você mora onde? Perguntou ele, me acompanhando até em casa. Fiquei desconfortável. Por alguma razão, não quis mostrar minha casa, minha maior conquista. Alugo um apartamento perto do centro. Menti, sem nem saber o porquê. E você? Ainda está com seus pais? Ele fez uma careta. Tinha voltado do exterior fazia uns 6 meses e ainda não tinha comprado nada, mas disse que era só uma fase. Nosso relacionamento evoluiu rápido. Rodrigo era atencioso, cheio de elogios e presentes. Sempre parecia saber exatamente o que eu queria. Era quase mágico, como se alguém soprasse os meus desejos no ouvido dele. Na primeira vez que dormiu lá em casa, ele ficou andando pelos cômodos, observando cada detalhe. A casa da sua amiga é linda, comentou. Deve cobrar barato no aluguel, né? Menti de novo, sem pensar. É da minha avó. Ela está morando com minha tia em outra cidade e me deixou ficar aqui por enquanto. Que sorte a sua, hein? Disse ele passando a mão pela parede. Um imóvel desses hoje em dia está valendo uma fortuna. Teve algo no jeito que ele olhou que me deixou com um pé atrás. Mas deixei para lá. 2 semanas depois, ele me apresentou a mãe dele, Dona Helena. Uma mulher imponente, por volta dos 60 anos, com aquele olhar de diretora de escola e jeito mandão. Ela me avaliou de cima a baixo, como quem analisa um produto, e sorriu forçadamente. Finalmente, o Rodrigo trouxe uma moça à altura dele. O almoço teve um clima estranho. Dona Helena me bombardeou com perguntas sobre meu trabalho, minha família, meus planos. Parecia especialmente interessada nos meus parentes. Então você só tem uma avó viva? E ela tem casa própria? Onde fica? Depois do almoço, enquanto o Rodrigo saiu para fumar, ela pegou minha mão. Verônica, eu vejo que você é uma boa moça. E é isso que meu filho precisa. Uma mulher do lar, com futuro. Fico feliz por vocês. Tinha algo falso naquela fala, mas não conseguia entender o que. Rodrigo percebeu meu incômodo e disse: Não liga, ela só quer o meu bem. Depois que meus pais se separaram, fiquei com ela. Ela se acostumou a cuidar de mim. Perguntei há quanto tempo os pais haviam se separado. Eu tinha 5 anos. Meu pai foi embora para fora do país e nunca mais deu notícia. Fiz que sim com a cabeça, mesmo achando a história genérica demais. Fácil de inventar, mas meus sentimentos por Rodrigo abafavam qualquer dúvida. 3 meses depois, ele me pediu em casamento. Estávamos no mesmo restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro, quando ele se ajoelhou. Verônica, você é a melhor coisa que me aconteceu. Casa comigo?
O anel tinha um pequeno diamante que brilhou sob a luz das velas. Meu coração disparou. 1000 pensamentos cruzaram minha mente, mas eu disse: sim. A preparação para o casamento virou uma maratona. Dona Helena queria controlar tudo, do tom das toalhas ao número de convidados. Rodrigo assumiu uma postura estranha. Dizia me apoiar, mas sempre acabava concordando com a mãe. Minha mãe sabe o que faz, dizia. Organizou dezenas de casamentos para os alunos dela. Soube então que ela tinha sido diretora de escola. Rodrigo falava com orgulho. A escola dela era a melhor da cidade. Fui checar. Liguei para a tia-escola onde ela supostamente trabalhou. Mencionei o nome dela, e a secretária respondeu surpresa. Nunca tivemos uma diretora com esse nome. Talvez você esteja falando da dona Helena Z. Ela foi coordenadora uns 10 anos atrás. Essa mentirinha me fez olhar para minha futura sogra com outros olhos. O que mais ela teria inventado? E por que Rodrigo alimentava essa história? Um dia, organizando os convites, perguntei: e da sua família? Quem vamos convidar além da sua mãe? Não tenho muitos parentes. 1 ou 2 primos, mas moram longe. Não devem vir. Prefiro chamar só os mais próximos. E os seus amigos, colegas de faculdade, de trabalho? Ah, eu não curto festa cheia. Mas da sua família temos que chamar todos, principalmente sua avó. Ele voltou a tocar no assunto da minha avó, dona da casa. Isso começou a acontecer com mais frequência. Ele ou a mãe mencionavam minha avó, perguntavam da saúde, idade, quantos anos ela tem, mora sozinha, tem problema de memória. Eu continuava sustentando a mentira, mas sentia que aquilo já tinha virado uma história paralela. Por algum motivo, eu sentia que era importante esconder a verdade sobre a casa. Não é que eu não confiasse no Rodrigo, era mais intuição. Como se fosse melhor guardar meu trunfo. Uma semana antes do casamento, cheguei em casa mais cedo do que o normal. Abri a porta com minha chave e ouvi vozes na cozinha. Rodrigo e Dona Helena conversando. Mãe, calma. Vamos casar primeiro. O tempo corre, Rodrigo, disse ela, firme. A velha pode voltar a qualquer momento ou inventar alguma coisa. Os papéis estão prontos? Estão. Falta só a assinatura. Então age logo depois da cerimônia. Não enrola como da outra vez. Lembra no que deu? Fiquei parada, sem conseguir me mexer. Do que eles estão falando? De que outra vez estão se referindo? Meu coração batia tão alto que achei que eles fossem ouvir. A outra vez foi diferente, resmungou Rafael. Lá era um apartamento, aqui é uma casa inteira. E a Larissa não é nenhuma bobinha, comentou Dona Célia com um risinho. Todas elas são espertas, até se apaixonarem. Vai dar conta? Você manda bem. Voltei na ponta dos pés até a porta da frente, então bati com força, como se tivesse acabado de chegar. Cheguei! Gritei, tentando soar o mais natural possível. Temos visita, disse Rafael, aparecendo na porta da cozinha com um sorriso tranquilo. Minha mãe passou aqui, trouxe umas saladas para o almoço de amanhã. Você chegou cedo hoje. Cancelaram uma reunião, respondi, indo até a cozinha e cumprimentando Dona Célia. Ela estava sentada à mesa, mexendo em alguns papéis que logo guardou na bolsa ao me ver. Larissa, você está pálida. Está tudo bem? Só cansaço. Esses últimos dias no trabalho foram puxados. Vai passar. Logo você vai descansar. Depois do casamento vão fazer uma lua de mel e depois vão viver tranquilos nessa casa linda. E a sua avó? Ela emendou, como quem não quer nada. Não vem para o casamento? Ela e o filho trocaram olhares, e naquele instante eu tive certeza. Minha intuição não estava errada. Tinha alguma coisa muito estranha acontecendo. Muito estranha mesmo. Mesmo depois de tudo que eu vi, não cancelei o casamento. Parte de mim ainda duvidava que Rafael fosse capaz de algo ruim. Parte. Outra parte queria ver onde aquilo ia dar. Até onde essa brincadeira podia chegar. Sempre fui meio aventureira. Talvez por isso sempre tenha vivido sozinha. Nunca tive medo de arriscar nos negócios, nem de tomar decisões difíceis.
O casamento foi simples. Casamos no cartório e fizemos um jantar pequeno só para os amigos e parentes mais próximos. Infelizmente, minha avó de verdade não conseguiu vir da cidade dela. Aos 82 anos, não aguentava mais enfrentar uma viagem longa. Dona Célia foi um encanto com meus pais, cheia de elogios, encantada com a filha maravilhosa que eles criaram. Uma pena sua mãe não ter conseguido vir, disse ela para minha mãe. Larissa fala dela com tanto carinho. Dizem que a casa dela é maravilhosa. Minha mãe me olhou surpresa. Acho que houve um engano. Minha mãe mora num apartamento de 1 quarto. Dona Célia hesitou 1 segundo, mas se recuperou rápido. Ai, me desculpe. Devo ter confundido. É tanta informação antes de um casamento. Depois disso, ela praticamente não falou mais com meus pais. E eu consegui explicar para minha mãe, discretamente, que tinha sido só um mal-entendido. Mas, pelo olhar de Dona Célia, percebi que ela desconfiava que eu estava escondendo alguma coisa. Não fomos para a lua de mel, segundo Rafael, por conta de compromissos no trabalho. Em vez disso, ele se mudou para a minha casa. E nossa vida a 2 começou logo depois do casamento. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Ele era atencioso, ajudava com as tarefas, até preparava o café da manhã. Mas depois, as coisas começaram a mudar. Rafael começou a ficar até mais tarde no trabalho. Voltava cansado e calado. A mãe dele ligava várias vezes por dia. Eles conversavam sussurrando por longos minutos quando eu estava em outro cômodo. Uma noite, ele chegou com flores e uma garrafa de vinho. Vamos comemorar nossos 15 dias de casados, disse ele, me dando um beijo. Tenho algo importante para conversar com você. Jantamos, tomamos vinho. E quando eu achei que a tal conversa não ia acontecer, a campainha tocou. Na porta, estava Dona Célia com um bolo. Não estou atrapalhando o jantar de vocês, né? Entrou sem esperar convite. Resolvi passar para ver como estão. Ela e Rafael trocaram olhares, e ali eu percebi. Essa visita espontânea estava mais do que combinada. Estávamos justamente prestes a conversar sobre o futuro, disse Rafael, servindo vinho para a mãe. Nosso futuro juntos. Ótima ideia, comentou Dona Célia, se acomodando no sofá e olhando tudo ao redor como se estivesse avaliando o ambiente. Todo casal jovem precisa ter planos bem definidos. Fui buscar chá, tentando esconder o nervosismo. Algo me dizia que aquela noite seria decisiva. A gente teve uma ideia, começou Rafael me abraçando pelos ombros. Estávamos pensando sobre o nosso futuro. Fiquei atenta. Dei um gole no chá, tentando parecer tranquila. A gente precisa pensar em perspectiva, ele falou devagar. Carreira, filhos, vida a 2. A mãe dele concordava com tanto entusiasmo que os brincos grandes dela até balançavam. Larissa, querida, vocês são um casal jovem. Agora é hora de construir, de pensar no amanhã. Estabilidade. Isso é o mais importante. Concordo. Respondi com cautela. Mas o que exatamente vocês têm em mente? Rafael merece crescer na carreira, anunciou a sogra. O potencial dele é muito maior do que o cargo atual. Conversei com um amigo antigo meu. Ele é dono de uma construtora, continuou ela, e está disposto a contratar o Rafael como diretor comercial. Olhei surpresa para Rafael. Você vai mudar de emprego? E nem me contou? Queria fazer uma surpresa, disse ele, visivelmente desconfortável. Quis resolver tudo primeiro. A proposta é ótima. O salário é o dobro do atual. E a nossa empresa? A gente trabalha junto. Para você não muda nada, respondeu, beijando minha testa. Você continua. E eu passo a sustentar a casa ainda melhor. Algo não fazia sentido. Rafael nunca reclamou do trabalho atual. E ele nem tinha experiência na área da construção civil. E quando você começa? Daqui a 2 semanas, disse ele, desviando o olhar. Já está tudo certo. Certo sem me consultar? Queria te surpreender. É uma ótima notícia. Interrompeu Dona Célia, percebendo minha irritação.
Larissa, você tem que apoiar o seu marido. Isso é um avanço enorme para a família de vocês. Além disso, ela sorriu de forma sugestiva. Em breve vocês vão precisar de mais dinheiro. Como assim? Ora, ela olhou para o filho. Crianças exigem gastos. Já está na hora de vocês pensarem nisso. Senti meu rosto esquentar de indignação. Nunca falamos seriamente sobre filhos. Sim, eu gostava da ideia de ser mãe um dia, mas não agora. Minha carreira estava só começando. A gente ainda não está pensando em ter filhos. Falei firme. Pelo menos não por agora. O rosto da sogra se fechou, ficando mais duro. Não estão? Rafael, por que você nunca me disse isso? Meu marido pareceu perdido, alternando o olhar entre mim e a mãe. A gente ainda não conversou sobre isso com detalhes. Conversar o quê? Cortou Dona Célia. Filhos têm que vir enquanto se é jovem. Larissa, você já não tem mais 20 anos. Tenho 29 anos e quero focar na minha carreira primeiro. Respondi, tentando manter a calma. Carreira? Dona Helena soltou um leve riso irônico. Carreira não vai te esquentar na velhice. Mas filhos, netos, vão. Mãe! Tentou intervir o Rafael, tentando aliviar o clima. A gente ainda vai ter tempo para conversar sobre isso com calma. O tempo não espera, disse ela, colocando a xícara na mesa com tanta força que o chá espirrou. Mas vejo que hoje a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vou indo, já está tarde. Quando a porta se fechou atrás da minha sogra, senti o clima tenso aliviar um pouco. Rafael me olhou com ar culpado. Me desculpa pela minha mãe. Ela se preocupa demais com o nosso futuro. Com o nosso? Ou com o seu? Perguntei, começando a recolher a mesa. O que você quer dizer com isso? Nada demais. Só acho estranho vocês estarem discutindo a minha gravidez sem mim. Ele me abraçou por trás, encostando o rosto nos meus cabelos. Eu te amo e quero uma família. Uma família de verdade, completa. Qual o problema nisso? O estranho é que você não perguntou minha opinião. Nem sobre os filhos, nem sobre o novo trabalho. Nossa vida é conjunta, Rafa. Eu só queria fazer o melhor. Essa frase eu já tinha ouvido antes. Queria fazer o melhor. Virou desculpa para qualquer decisão unilateral. Os dias seguintes passaram aparentemente tranquilos. Rafael estava atencioso, fazia o jantar, não tocava no assunto filhos. Mas havia algo diferente. Quase imperceptível. Eu o via falando no celular em voz baixa, sempre indo para a sacada. Também notei que ele mexia em alguns papéis e os escondia rapidamente sempre que eu entrava no cômodo. Uma noite, arrumando o guarda-roupa, encontrei uma pasta estranha. Dentro, havia contratos de compra e venda de imóveis, doações, testamentos. Em vários documentos, o nome do Rafael aparecia como beneficiário. Também havia fotos de mulheres mais velhas, algumas com anotações atrás. Dona Galina, apartamento, na rua Getúlio Vargas. Vera Nicolau, casa no interior. Um arrepio percorreu meu corpo. O que significava tudo aquilo? Será que Rafael estava envolvido em algum esquema com imóveis? Ou pior, com senhoras solitárias que tinham propriedades? Ouvi a chave girar, na porta, e mal tive tempo de esconder a pasta no lugar. Rafael entrou no quarto com um buquê de flores. Oi, meu amor. Quis te fazer um agrado. Peguei as flores forçando um sorriso. Obrigada. São lindas. Combinei com o pessoal do trabalho. Amanhã a gente vai fazer uma confraternização de despedida. Você vai comigo, né? Claro, respondi, pensando na pasta dentro do armário. Quem vai estar lá? Toda a equipe. Vai ser bom. Assim você conhece melhor o pessoal. Aquilo me soou estranho. Trabalhávamos na mesma empresa há mais de um ano, e Rafael nunca demonstrou interesse em me apresentar aos colegas. No começo do namoro, ele fazia questão de esconder o relacionamento no ambiente profissional. E agora, do nada, queria festa? No dia seguinte. Me atrasei um pouco no serviço,
e cheguei ao restaurante depois dele. Rafael já estava sentado à mesa com cerca de 10 pessoas, conversando animadamente. "Olha só quem chegou, minha linda esposa", disse ele em voz alta, atraindo todos os olhares. "Pessoal, essa é a Larissa." Cumprimentei a todos, mas logo percebi algo estranho. Não reconheci ninguém. Nenhum deles trabalhava na nossa empresa. "Rafa, cadê o Eduardo? A Patrícia?" perguntei assim que nos sentamos. "Eles não puderam vir", respondeu ele com um gesto de desdém. "Mas esses aqui são nossos amigos mais próximos." Olhei em volta, confusa. Amigos próximos? Em um ano de relacionamento, nunca ouvi falar de nenhum deles. Uma senhora gordinha de uns 50 anos sentou-se ao meu lado e se apresentou. "Sou a dona Sandra. Que prazer finalmente conhecer a esposa do Diminho", disse dando tapinhas na minha mão. "Já ouvi tanto falar de você." "Sério?" perguntei surpresa. "E como vocês se conheceram?" "Ah, sou amiga da mãe dele, de muitos anos. A gente se conhece desde a escola onde ela dava aula." "Dava aula?" franzi a testa. Sempre achei que Dona Helena tinha sido diretora. Ela hesitou um pouco. Sim. Começou como professora. E depois virou diretora." "E você conhece o Rafael há quanto tempo?" "Cerca de 1 ano, desde que ele começou a trabalhar com a gente." "Com a gente?" Ela ergueu a sobrancelha, como se minha pergunta fosse estranha. "Pensei que ele trabalhasse com o Marcelo." Ela apontou para um homem de meia idade do outro lado da mesa. Antes que eu pudesse entender o que aquilo significava, Rafael bateu o garfo na taça, chamando a atenção. "Amigos, quero propor um brinde a uma nova fase da minha vida. A nova oportunidade de trabalho e, principalmente, a minha esposa maravilhosa, que me faz feliz todos os dias." Todos aplaudiram. Eu fiquei ali, sentada, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. Quem eram aquelas pessoas? E quem era, de verdade, o homem com quem eu me casei? Na volta para casa, dentro do táxi, não me segurei. "Quem eram aquelas pessoas, Rafael? Por que você disse que eram seus colegas?" "Eu falei amigos, não colegas", respondeu ainda olhando pela janela. "Você disse que era uma festa do trabalho. E quem é o Marcelo?" "Marcelo?" Ele virou o rosto para mim. "Ah, só um conhecido antigo. Minha mãe pediu para eu convidar." "Qual a diferença, Larissa?" "A noite foi ótima." "Não é sobre a festa. É sobre você viver escondendo as coisas. As ligações esquisitas, os documentos que você esconde, e agora esse pessoal todo que nunca ouvi falar." Ele riu, mas de um jeito estranho. "Tá me espionando agora?" "Que documentos? Que ligações? Você está viajando?" "Não estou, Rafael." "O que está acontecendo?" "Nada está acontecendo." Ele pegou na minha mão. "Você só está estressada. Talvez precise tirar uns dias de folga, descansar." Soltei minha mão da dele. "Não me trate como uma criança. Eu quero saber a verdade." "Verdade sobre o quê?" A voz dele endureceu. "Do que você está falando?" "De você, da sua mãe, do que vocês estão aprontando." Rafael ficou em silêncio por um tempo. Depois falou baixo. "Você que está complicando tudo. Eu só quero uma família de verdade. Mulher, filhos, uma casa. O que tem de errado nisso? Nada, se for de verdade, e não parte de algum plano. O resto do caminho seguimos calados." Quando chegamos em casa, Rafael foi direto para o banho, e eu fiquei na cozinha, tentando digerir tudo aquilo. Minha intuição gritava que tinha algo errado, mas eu não conseguia juntar todas as peças. Peguei o celular e liguei para minha amiga dos tempos de escola, a Juliana, que hoje trabalha na polícia. "Ju, oi! Desculpa te ligar a essa hora. Depende do que é", respondeu ela cautelosa. "Preciso que você veja uma coisa para mim. Quero saber se tem algum histórico contra um cara chamado Rafael Overin." "Seu marido?" Ela se espantou. "Larissa, o que está acontecendo?" "Eu também não sei direito. Só confia em mim e vê isso, por favor." "Tá. E mais quem?"
A mãe dele também, Célia Overina. Certo. Ela ficou em silêncio por um momento. Mas você está bem? Ele não te machuca? Não, está tudo bem. Só estou com um pressentimento estranho. Ok, eu vejo isso. Mas fique esperta. Desliguei. E me assustei ao ouvir uma voz atrás de mim. Com quem você estava falando? Rafael estava na porta da cozinha, secando o cabelo com uma toalha. Com a Ju, resolvi não mentir. Faz tempo que a gente não se fala. A essa hora, ele olhou no relógio. Já são quase 11. Ela costuma trabalhar até tarde. Ele foi até a geladeira, pegou uma garrafa de água. Ainda está chateada por causa de hoje? Não é isso. Só estou cansada de meias verdades. Ele sentou na minha frente e segurou minhas mãos. Larissa, eu te amo de verdade. Talvez eu não fale ou faça tudo do jeito certo, mas quero que a gente seja feliz. Vamos deixar essas desconfianças para trás e recomeçar? Olhei nos olhos dele, tão bonitos, mas vi algo estranho. Frieza, cálculo, manipulação. Mesmo assim, uma parte de mim queria acreditar que ele era sincero. Tá bom. Falei, decidindo dar uma última chance. Vamos recomeçar, mas com total honestidade. Claro. Ele sorriu. Nada de segredos. Na manhã seguinte, quando ele saiu dizendo que tinha uma entrevista em uma nova empresa, resolvi olhar a pasta que tinha encontrado no armário. Mas, para minha surpresa, ela não estava mais lá. Revirei a casa inteira. Nada. Ele tinha levado os documentos. Provavelmente percebeu que eu estava desconfiando. Mais tarde, Juliana me ligou. Larissa, consegui umas informações, mas não posso falar por telefone. Vamos nos encontrar? Marcamos de nos ver num café, perto da minha casa. Disse a Rafael que ia sair com o pessoal do trabalho. A Ju me esperava num canto, mexendo nervosamente na xícara de café. E aí, o que você descobriu? Perguntei sentando. Larissa, o seu marido e a mãe dele não são quem dizem ser. Ela abaixou a voz, se inclinando para mim. Tem 2 boletins contra o Rafael. 2 mulheres o denunciaram, mas os casos foram arquivados por falta de provas. Pelo quê? Estelionato e abuso psicológico. Senti um gelo no corpo. Estelionato? Sim, sempre do mesmo jeito. Ele se aproximava de mulheres sozinhas, geralmente com algum imóvel, casava com elas e depois... De repente, o imóvel estava no nome dele. Elas ficavam sem nada. E a mãe dele? A Célia nunca foi diretora de escola. Ela tem uma ficha suja por falsificação de documentos. Mas isso foi há cerca de 15 anos. Hoje ela trabalha como consultora numa imobiliária. Levei as mãos ao rosto. Meu Deus, como eu pude ser tão cega? Você está em perigo? Ju colocou a mão no meu ombro. A gente precisa fazer alguma coisa. Não, ele nunca me encostou um dedo. E a casa? É minha, Ju. Está no meu nome. Eu só disse para ele que era da minha avó. Ela me olhou surpresa. Por quê? Nem sei. Intuição, talvez? Soltei um riso amargo. Agora eles estão tentando pegar a casa na malandragem. E o que você vai fazer? Ainda não sei. Mas agora que sei a verdade, posso me proteger. Quando cheguei em casa, Rafael e Célia estavam conversando baixo na cozinha. Quando me viram, pararam na hora. Larissa, você chegou cedo, disse Rafael com um sorriso forçado. A mãe passou aqui para tomar um chá. Boa noite, dona Célia. Falei, como se nada tivesse acontecido. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, querida. E sua reunião com os colegas? Bem produtiva, respondi, observando os dois com outros olhos. Aprendi muita coisa interessante. Ela colocou a xícara na mesa e me encarou. Como o quê, por exemplo? Por exemplo, sobre as novas exigências jurídicas para transferências de imóveis. Sorri, vendo os dois trocarem olhares. Tem tanta coisa que a gente nem imagina. É mesmo? Disse ela, com um sorriso forçado. Não sabia que você se interessava. Por isso. Antes eu não ligava.
mas agora acho essencial, principalmente considerando nossas circunstâncias familiares. Rafael se aproximou e passou o braço pelos meus ombros. A gente estava falando sobre o fim de semana. Pensamos em ir para uma casa de campo. Só nós dois. Relaxar, ficar longe de tudo. A tentativa de mudar de assunto foi tão óbvia que eu quase ri. Parece ótimo, respondi. Mas tenho outros planos. Quero visitar minha avó. Eles trocaram outro olhar rápido. Célia se adiantou. Sua avó? Aquela que é dona dessa casa? Isso mesmo. Sorri com doçura. Faz tempo que não a vejo. Quero contar do nosso casamento, mostrar umas fotos. Rafael, quer ir comigo? Finalmente conhecer ela? Ele ficou pálido. É que eu tenho uma reunião super importante com a diretoria da nova empresa. No fim de semana não posso faltar. Que pena. Ela queria muito te conhecer. Célia começou a mexer nervosamente na barra da blusa. E onde mora sua avó, Larissa? Quem sabe eu possa te acompanhar. Agora sou parte da família, né? Ah, que gentileza sua. Mas dessa vez eu vou sozinha. Minha avó não está bem. Está difícil para ela receber muita gente agora. Não está bem? Minha sogra arqueou as sobrancelhas. Sério? É a idade. Suspirei. Ela tem 84 anos. Doenças da velhice, problemas de memória. Embora com documentos ainda seja muito cuidadosa. Sempre lê o que assina, mesmo que seja só a conta do gás. O rosto de Dona Helena se alongou num silêncio tenso, e Rafael começou a tossir, claramente desconfortável. Bem, então mande a ela nossos melhores votos, disse minha sogra, levantando-se. Já vou indo. Está ficando tarde. Assim que ela saiu, Rafael tentou me abraçar, mas me afastei. O que foi? Ele perguntou, franzindo a testa. Você está esquisita hoje. Não estou esquisita, respondi, recolhendo as xícaras da mesa. Só estou repensando algumas coisas, tipo nossa vida, nosso casamento, você. Ele se sentou na beirada da mesa, cruzando os braços. E a que conclusões chegou? Ainda estou refletindo. Respondi, olhando direto nos olhos dele. Me diz uma coisa, Rafa. Você já foi casado antes? A pergunta o pegou de surpresa. Ele piscou várias vezes e depois riu nervoso. Claro que não. Por que você está perguntando isso? Só curiosidade. Estranho eu não saber nada do seu passado. Nem sobre ex-namoradas, nem sobre a família. Só conheço sua mãe. Quase nada sei sobre seu pai. Mas eu te falei. Ele foi embora quando eu tinha 5 anos. Sim, disso eu lembro. Mas qual o nome dele? O sobrenome? Ele ainda está vivo? Onde mora? Rafael se levantou, visivelmente irritado. Qual a diferença? Ele sumiu das nossas vidas. Não quero falar sobre isso. O que deu em você, Larissa? Nada demais. Só quero entender melhor o homem com quem me casei. Observei como ele se irritava, como evitava respostas diretas, e tive certeza. A Juliana estava certa. Esse homem não era quem dizia ser. Tudo bem. Vamos deixar isso para lá. Sorri, tentando amenizar o clima. Você tem entrevista amanhã, precisa descansar. É mesmo. Ele suspirou aliviado. Vamos dormir? Vai indo. Ainda vou trabalhar um pouco. Naquela noite não consegui dormir. O som da respiração dele ao meu lado me dava calafrios. Pensamentos se embaralhavam na minha cabeça. Como não percebi que me casei com um golpista? O que faço agora? Enfrento ele e a mãe cara a cara ou espero o momento certo para jogar minhas cartas? Na manhã seguinte, Rafael saiu para a entrevista. Tirei o dia de folga e fui direto ao cartório, com todos os documentos da casa em mãos. Queria ter certeza de que nada havia sido alterado na escritura. O tabelião, um senhor mais velho, de olhar atento, analisou tudo com cuidado. Está tudo certo, disse por fim. A casa está totalmente no seu nome, sem nenhum ônus. O senhor pode verificar se alguém tentou pegar cópias ou informações sobre o imóvel?
Ele coçou o queixo, pensativo. Aqui não consta nada. Mas, se você desconfia de golpe, recomendo ir até o cartório de registro de imóveis e pedir uma certidão com todas as movimentações recentes. Agradeci e fui direto até lá. Solicitei a certidão com o histórico dos últimos 6 meses. O prazo de entrega era de 5 dias úteis. No caminho de volta, passei na casa da Juliana. Era folga dela, e me chamou para tomar um chá. "E o que você vai fazer?" perguntou, enquanto nos sentávamos à mesa. "Por enquanto estou observando, reunindo provas. Quero entender o plano deles todo antes de agir. E se eles se adiantarem?" "Eles acham que a casa está no nome da minha avó", respondi. "Que na verdade nem existe. Sem ela, eles não conseguem fazer nada." Juliana mexia o chá, pensativa. "Toma cuidado. Se perceberem que você sacou tudo, ninguém sabe do que são capazes." "Eu vou ser cuidadosa, mas não dá para ficar esperando sentada. Eles estão tramando algo." "Qual é o seu plano?" "Descobrir tudo sobre o passado do Rafael e da mãe dele. Localizar as mulheres que já denunciaram ele, entender como ele agia e depois fazer eles pagarem." "Isso é arriscado", balançou a cabeça Juliana. "Não era mais fácil se divorciar e deixar para lá?" Coloquei a mão sobre a mesa. "Não, Ju. Quero justiça. Eles não podem sair impunes." "Então eu te ajudo." Ela assentiu com firmeza. "Tenho acesso a alguns bancos de dados. Vamos encontrar essas mulheres." Quando voltei para casa, Rafael ainda não tinha chegado. Aproveitei a chance para vasculhar tudo. Revirei armários, gavetas, olhei atrás de quadros. Nada debaixo do colchão. Ou ele levou os documentos com ele, ou escondeu muito bem. Desesperada, olhei dentro da pasta de trabalho que ele sempre carregava para... Minha surpresa, estava destrancada. Dentro, coisas normais. Notebook, caderno, canetas, carregador, abri o caderno. Anotações de reuniões, números de telefone, recados. Nada demais. Até que vi o bolso lateral. Apalpei algo duro. Um pendrive. Pequena, preta, sem nenhuma identificação. Pensei por um segundo e conectei ao meu notebook. Havia várias pastas com nomes genéricos. Trabalho, fotos, documentos. Na pasta Trabalho, arquivos da empresa, contratos, apresentações, planilhas. Na pasta Fotos, imagens de confraternizações. Rafael com colegas, até algumas fotos nossas. Mas foi em documentos que meu coração disparou. Escaneamentos de passaportes, registros de imóveis, certidões de casamento e de doação de bens. Em muitos documentos, reconheci Rafael, embora com aparência diferente. Cortes de cabelo, barba, até bigode. Mas os nomes, todos diferentes. Rafael Gomes, Rafael Silva, Rafael Santos. Como se trocasse de identidade como quem troca de roupa. Passei arquivo por arquivo, até montar o quebra-cabeça. Ele se aproximava de mulheres com propriedades, se casava, ganhava a confiança, conseguia que assinassem transferências de bens, e sumia, deixando-as sem nada. Havia até fotos dessas mulheres. Diferentes idades, aparências distintas. Mas um traço comum, solidão, e uma confiança cega no olhar. Senti um nó na garganta. Será que foi assim que ele me viu? Uma presa fácil? Então encontrei um arquivo que me chocou ainda mais. Era uma planta da minha casa, com anotações. Avaliação, cerca de 8 milhões, no nome da avó. Ação, fazer por meio de doação. E mais, um plano rabiscado. Casamento, ganhar confiança, convencer. A assinar doação. Vender a casa. Próxima vítima. Apartamento no centro. Copiei todos os arquivos para o meu computador e coloquei a pendrive de volta no lugar. Segundos antes de ouvir a porta da frente se abrindo. Rafael estava de volta. "Oi, meu amor." Ele entrou na cozinha, onde eu fingia que estava preparando o jantar. "Como foi seu dia?" "Tranquilo", respondi, me esforçando para manter a voz firme. "E a entrevista?" "Maravilhosa. Eles ficaram encantados comigo."
disse ele, vindo por trás e me abraçando pela cintura. Estão me oferecendo um salário até maior do que eu esperava. Começo na segunda-feira. Parabéns, sorri para ele, mesmo com a raiva fervendo por dentro. A gente precisa comemorar, disse ele animado. Já reservei uma mesa num restaurante para amanhã. E minha mãe vai com a gente. Claro, como poderia ser diferente? Falei com sarcasmo que não conseguia esconder. Rafael franziu a testa. O que foi agora? Tá incomodada com a minha mãe de novo? Não, tá tudo bem. Só estou cansada. Vamos descansar mesmo no fim de semana. Só nós dois. Ele sorriu. Ótima ideia, né? A gente pode ir para uma pousada no interior. Conheço um lugar incrível. Claro que conhece. Pensei, aposto que levou outras lá. Parece ótimo, respondi. Mas antes vamos jantar. Fiz seu prato preferido. A noite inteira eu desempenhei o papel da esposa carinhosa. Mas cada vez que ele me tocava, eu sentia vontade de me afastar. Como eu não percebi antes a falsidade nas palavras dele, nos gestos? Como pude acreditar que esse homem me amava? No dia seguinte, encontrei com a Juliana no carro dela, estacionado a 2 quarteirões da minha casa. Olha só. Entreguei a ela o pendrive com as cópias dos arquivos. É tudo o que eu consegui encontrar. Ele é um golpista profissional, Juliana. E pelo jeito, eu não sou a primeira, nem a última vítima. Ela abriu alguns arquivos e soltou um assovio baixo. Uau, impressionante. Consegui contato com algumas mulheres que denunciaram ele. Uma topou conversar hoje. Vou com você. Tem certeza? E o seu marido? Ele acha que eu estou no trabalho. E à noite vamos ao restaurante comemorar o novo emprego do Rafael. Com a mãe dele, claro. Juliana balançou a cabeça. Isso tudo é muito perigoso, Larissa. Se eu fosse você, já tinha largado esse cara, pedido o divórcio e deixado ele caçar outra vítima. Nem pensar. Eu quero que ele pague por tudo. Nos encontramos com a Patrícia, uma das ex-esposas do Rafael, num café discreto na periferia da cidade. Era uma mulher alta, magra, por volta dos 40 anos, com olhos cansados e gestos nervosos. Ela estremeceu quando mostrei a foto dele. É ele, sim, disse baixinho. Conta para a gente o que aconteceu. Pedi. Ela suspirou, segurando firme a xícara de café. A gente se conheceu num curso de inglês. Ele era atencioso, carinhoso. Dizia que queria uma família, filhos. Eu estava sozinha depois do divórcio. Tinha um apartamento no centro que herdei dos meus pais. A gente namorou por uns 3 meses, depois ele me pediu em casamento. Aquilo soava familiar demais. Assenti, pedindo para ela continuar. Depois do casamento, ele começou a insistir que vendêssemos meu apartamento e comprássemos uma casa no interior. Dizia que seria melhor para as crianças, ar puro, espaço. Eu aceitei. Encontramos uma casa, demos entrada. Aí ele disse que eu precisava assinar a venda do apartamento, mas algo me deixou com o pé atrás. Resolvi mostrar os papéis para um amigo advogado, e foi aí que descobri que o dinheiro da venda ia direto para uma conta no nome dele. E o que você fez? Recusei na hora. Briguei com ele. No dia seguinte, ele sumiu. Levou tudo dele e desapareceu. Tentei procurar, fui até a polícia, mas disseram que não dava para provar o golpe. Ele nem chegou a pegar meu dinheiro. E a mãe dele? Você conheceu? Patrícia assentiu. Sim, Dona Célia. Vivia se metendo no nosso relacionamento, dava pitaco em tudo. Ela que encontrou a casa dizia que era um ótimo investimento. Eles trabalham juntos, concluiu Juliana. É tudo armado em família. Depois que ele sumiu, contratei um detetive particular. Descobri que ele já tinha feito isso antes. Pelo menos 2 mulheres perderam imóveis por causa dele. Mas nunca conseguiram provar nada. E agora, você aceitaria testemunhar? Patrícia balançou a cabeça. Só quero esquecer essa história. No fim, tive sorte. Ainda fiquei com o apartamento.
Não quero passar por esse pesadelo de novo. Eu não insisti. Depois do encontro com Patrícia, eu e Juliana fomos até o escritório dela. Ela me mostrou os documentos do processo aberto por outra mulher, Sandra. O esquema é sempre o mesmo, disse Juliana folheando. Eles se conhecem. O relacionamento avança rápido. Vem o casamento. E logo depois tentam tomar algum imóvel. Única coisa que muda são os métodos. Às vezes vendem e compram outro imóvel. Outras vezes fazem doação ou até inventam um testamento. Mas o fim é sempre o mesmo. A mulher perde tudo. E seu marido e a sogra somem do mapa. E, até hoje, ninguém conseguiu incriminá-los. Eles são cuidadosos. Nunca deixam o golpe se concretizar totalmente. Se a mulher desconfia, eles desaparecem e procuram outra vítima. Mudam nomes, telefones, endereços, apagam todos os rastros. Mas agora temos provas, falei, apontando para o pendrive. Um arquivo completo das trapaças deles. Talvez não seja suficiente. Suspirou. Juliana. Precisamos pegar os dois em flagrante, de um jeito que eles não tenham como escapar. Discutimos os próximos passos por horas. No fim da tarde, tive uma ideia. Arriscada, mas com potencial. Decidi armar uma armadilha para Rafael e Dona Célia. Dar a eles o que queriam. Mas do meu jeito. À noite, fomos ao restaurante como combinado. Dona Célia estava eufórica, falando das novas oportunidades do filho, dos planos para o futuro, do lindo futuro que nos aguardava. Eu sorria e assentia com a cabeça, interpretando o papel da esposa ingênua. E como está a sua avó, Larissa? Perguntou de repente a sogra, como quem não quer nada. Você foi visitá-la no fim de semana? Não consegui ir, respondi. Mas conversamos por telefone. Ela não está se sentindo muito bem. Que pena, disse Dona Célia, simulando compaixão. E ela não se sente sozinha? Talvez ela precise de uma visita. Agora ela precisa de descanso. Os médicos recomendaram repouso absoluto. Médicos? Perguntou Rafael. O que ela tem? Coisa da idade. Dei de ombros. Na idade dela já é difícil cuidar da casa sozinha. Ela até falou que queria passar a casa para o meu nome, enquanto ainda consegue resolver essas coisas. Ela e a mãe trocaram olhares rápidos. Eu vi o brilho nos olhos deles ao pensarem em uma herança fácil. É uma decisão sensata, disse lentamente Dona Célia. Nessa idade, é bom deixar tudo encaminhado. Acho que agora não é o momento para falar disso, interrompeu Rafael. Que a sua avó melhore primeiro. Mas é uma questão importante, meu filho, retrucou a mãe dele. É o futuro que está em jogo. E sua avó vai ficar mais tranquila se souber que a casa está em boas mãos. A senhora tem razão, Dona Célia, concordei. Eu até queria conversar com vocês sobre isso. A minha avó está insistindo para que eu vá lá nos próximos dias. Diz que quer resolver tudo oficialmente. Excelente ideia. Ela quase pulou da cadeira de empolgação. Eu conheço um tabelião que pode ajudar. Ele pode até ir até a casa da sua avó, se for difícil para ela se locomover. Isso seria ótimo. Pode deixar, querida. Eu organizo tudo. Quando pretende ir? Acho que neste fim de semana. Perfeito. O Rafael, claro, vai com você. Vai sim, né, filho? Ele assentiu, tentando esconder o entusiasmo. Claro. Finalmente vou conhecer sua avó. Ela vai gostar. Respondi sorrindo, vendo como eles estavam caindo direitinho na armadilha. Só tem um detalhe, acrescentei. Minha avó é bem conservadora e teimosa. Ela quer deixar a casa apenas no meu nome. Diz que a propriedade deve passar só pelas mulheres da família. O rosto de Dona Célia se alongou. Isso é um pouco inusitado. Mas vocês são uma família agora. Eu tentei explicar, mas a senhora sabe como são os mais velhos. Ela está decidida. Mãe e filho se entreolharam de novo. Eu quase podia sentir o momento em que eles repensaram os planos. Bom, o importante é que o imóvel continue na família, disse por fim Dona Célia. Depois a gente vê o resto. Sim, vocês vão ver mesmo? Pensei, tomando um gole de vinho.
O restante da noite foi dedicado aos planos para a suposta viagem. Eu observei enquanto eles elaboravam cada detalhe, sem imaginar que eu sabia das verdadeiras intenções deles. Quase dava vontade de rir, vendo o entusiasmo e a ganância mal disfarçada. Quando voltamos para casa, Rafael estava especialmente carinhoso e atencioso. Levou chá para mim na cama, fez massagem nos meus ombros. Dizia o quanto era feliz comigo. E eu ali, deitada ao lado de alguém que até pouco tempo eu achava ser o amor da minha vida. E agora só sentia nojo. No dia seguinte, liguei para a Juliana e contei meu plano. Tem certeza de que é uma boa ideia? Ela perguntou. Pode ser perigoso. Está tudo sob controle, garanti. O mais importante é que você e sua equipe estejam no lugar certo, na hora certa. Estaremos. Mas mesmo assim fico preocupada. Eles são golpistas profissionais. Podem desconfiar de algo. Estão tão obcecados com a casa que não vão notar os detalhes. Confia em mim. Eu sei o que estou fazendo. Passei os 2 dias seguintes preparando a armadilha. Contratei uma atriz idosa para fazer o papel da minha avó e acertei tudo com um tabelião de verdade. A Juliana organizou uma equipe da polícia para estar presente no momento da assinatura. Quando o fim de semana chegou, o plano estava pronto. Falei para o Rafael que estávamos indo visitar minha avó no interior. Na verdade, estávamos indo para uma casa alugada por um dia, onde a vovó e o tabelião já nos esperavam. Como previsto, Dona Célia fez questão de ir junto. Ela trouxe o próprio tabelião. Um homem calvo, com as mãos suadas e o olhar nervoso. Na hora, percebi que era um ator contratado. Esse é o Dr. Marcelo Andrade, apresentou ela. Advogado experiente. Vai ajudar. Com os papéis, chegamos à casa. Era um sobrado simples, rodeado por um jardinzinho. Um lugar bem típico de senhora aposentada. Que casinha aconchegante, disse Dona Célia, olhando ao redor. Mas precisa de reforma. Deve ser difícil para sua avó cuidar disso tudo. Ela dá conta, respondi, abrindo a porta com a chave. Lá dentro, fomos recebidos pela vovó, interpretada por Nina Martins, atriz que conheci numa escola de teatro. Ela estava perfeita no papel. Cabelo grisalho, um pouco curvada, olhar afiado por trás dos óculos. Larissa, minha netinha, ela abriu os braços. Finalmente chegou. Eu a abracei sussurrando. Está tudo pronto. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Vovó, deixa eu te apresentar. Este é meu marido, Rafael, e a mãe dele, Célia. Muito prazer. A senhora idosa os avaliou com um olhar crítico. Entrem. Vamos tomar um chá. E quem é esse? Ela apontou para o tabelião. Marcelo André, advogado. Célia o apresentou. Achamos que ele pode ajudar com os documentos. De que vocês falaram. Ah, os documentos... Nina Martins piscou maliciosamente. Eu já chamei meu próprio tabelião. Está ali na sala de estar, esperando. Na sala de estar, de fato, estava um verdadeiro tabelião, Júlio César, e outro homem de terno sóbrio, um policial à paisana, colega da Juliana. Célia franziu o senho. Por que 2 tabeliães? Para garantir a segurança, respondeu a vovó. É assunto sério. Sentem-se. Vamos analisar os documentos. Nos acomodamos ao redor da mesa. Júlio César tirou uma pasta com os papéis. Então estamos reunidos para oficializar a doação da casa antiga localizada no endereço. 1 minutinho, interrompeu Célia. Que tal primeiro um chá? A gente conversa sobre os detalhes. Num clima mais tranquilo. Dá tempo de tomar chá depois, cortou a vovó. Primeiro o assunto sério. Já decidi. Quero doar a casa para minha querida netinha. Ela é a única que cuida de mim. Rafael estava tenso, limpando o suor da testa com frequência. Claramente nervoso, vendo que as coisas não estavam indo conforme o plano deles. E o seu genro? Interveio o tabelião Marcelo. Talvez seja melhor registrar a casa para ambos os cônjuges? Não, balançou a cabeça a vovó. Só para a neta. Na nossa família é assim. A propriedade passa pela linha feminina. Célia tentou argumentar,
mas foi interrompida pelo toque da campainha. Eu vou atender, já sei quem é. Na porta estava Juliana, com um uniforme de policial, acompanhada por 2 colegas. Boa tarde, disse ela com tom oficial. Temos informações sobre uma possível tentativa de fraude imobiliária neste endereço. Quando levei os policiais para a sala, caiu um silêncio sepulcral. Rafael ficou pálido, e Célia agarrou a bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O que está acontecendo? Rafael conseguiu perguntar. Levantei-me no meio da sala e falei com calma. Quando me casei, não contei nem para meu marido nem para a sogra que a casa onde moramos é minha. E fiz bem, porque logo depois do casamento, a sogra e o marido vieram ter uma conversa séria comigo. Inventei uma história. Disse que a casa era da minha avó e que ela havia autorizado nossa permanência. No começo, a conversa não tinha sentido, mas depois a sogra me entregou um documento e disse que a velha já era muito idosa e que precisávamos tirar a casa dela. Me pediu para dar o papel para a vovó assinar, e assim a casa seria nossa. Confesso que aquilo me fez rir. O rosto de Rafael ficou distorcido de raiva e medo. Que absurdo você está dizendo? Encarei ele diretamente. Absurdo? E isso? Aqui? Tirei um pendrive do bolso. Aqui está toda a informação sobre suas vítimas anteriores, Rafael. Ou devo te chamar de Rafael Santos ou Silva? Célia levantou-se de repente. Isso é difamação. Nós vamos embora. Acho que não, disse Juliana, bloqueando a saída. Temos motivos para prendê-los por suspeita de fraude. E ainda tenho depoimentos de suas vítimas anteriores, acrescentei. E uma gravação em que vocês combinam como tomar a casa da vovó. A vovó levantou-se e tirou os óculos. Posso ir agora? Minha parte acabou. Obrigada, Nina Martins. Sorry. Você foi sensacional. Rafael finalmente entendeu que estava encurralado. Ele correu para a porta, mas foi detido pelos policiais. Ele e Célia foram levados, com a leitura dos seus direitos. Quando tudo terminou, Juliana e eu ficamos sozinhas na sala. Não acredito que deu certo, suspirou ela. A arrogância deles foi a própria armadilha. Sentei na poltrona, sentindo um cansaço repentino. Eles estavam tão focados na chance fácil que não perceberam a armadilha. 6 meses depois, houve o julgamento. Graças às provas e aos depoimentos das outras vítimas, Rafael e sua mãe foram condenados a penas de prisão por fraude. Eu me divorciei e comecei a vida do zero. A casa continuou minha, como sempre foi, mas agora parecia um lugar diferente. Um lugar onde aprendi uma lição amarga sobre confiança e traição. Às vezes penso que poderia ter simplesmente saído de Rafael assim que soube da verdade. Mas ele teria encontrado outra vítima. E tudo teria se repetido. Agora que a justiça venceu. Não me arrependo da decisão que tomei. A única lição que levo dessa história é: confie, mas sempre confira. E nunca deixe que outros façam planos pela sua vida. Agora me diz, você confiaria em alguém que parece perfeito demais para ser verdade? E o que você faria se descobrisse um plano sinistro contra você dias antes do casamento? Escreve aqui nos comentários, de 0 a 10, qual a sua nota para essa história. Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.